pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo mais em React. Pra quem não quer ser eu só indicar, eu já estou aqui com a parte 2 de A História de Red Dead Redemption 2. Cara, eu sei que eu demorei pra trazer, mas é porque tem muito patrocínio. Aí eu já separei hoje o dia pra gravar esse aqui, que é longo, né? Gente, eu baixei o vídeo porque tava travando pra caralho no YouTube. Tipo, o meu OBS, por algum motivo, tem alguns vídeos que ele simplesmente, ele começa a travar o áudio. Ele começa a fazer o áudio ficar em 2x. Do nada, e aí eu pauso o áudio, pauso o vídeo, né? Aí dá tudo errado na minha vida, aí é foda. Aí eu tenho que me manter calado o vídeo inteiro. Aí eu vou testar aqui, se por acaso ele travar, aí pelo menos eu tentei, entendeu? A gente tá hoje aqui com o capítulo 3, Península Clemens. Ok. Gente, likezinho do vídeo, pra não perder nenhuma hashtag do canal. Lembra de ativar o sininho das notificações, senão o YouTube não vai te recomendar meus vídeos e aí ele não vai te recomendar, você não vai saber que eu soltei vídeo novo. Lembre sempre que você pode virar membro do canal se você quiser apoiar o canal e também ver os vídeos antecipadamente. Lembrando que você pode também patrocinar vídeos. Link na descrição e bora dar play em 3, 2, 1. Cara, se travar gravando vídeo baixado, eu vou ficar louco meu OBS, tá? No dia seguinte, o Arthur, o José e o Dutch decidem ir até um lago para pescar, só para poderem passar o tempo. Só que no meio do caminho eles veem um xerife chamado Gray, carregando alguns presos nessa carroça. E entre esses presos estava o Trelawney, aquele mágico que podia sair e entrar na gangue quando ele quisesse. E o Dutch, vendo isso, ele tenta convencer o xerife a soltar ele. Só que durante esse papo, os outros presos da carroça quebram o cadeado e sobem no vagão de um trem para tentar fugir deles, exceto o Trelawney, que fica dentro da carroça. Então, o Dutch pede pro Arthur ajudar o Archibald, que era o parceiro do xerife, a capturar esses bandidos com vida. Juntos, os dois sobem no trem e vão Cara, se eu fosse o Arthur, eu já falava, mano, o que eu tenho a ver com isso, cara? Cara, pelo amor de atrás Deus. dos ladrões, prendendo um por um. E quando o Arthur captura o último deles, que era o líder da gangue, o Archibald pede para que o Arthur o escolte até a cidade de Rhodes. E no meio do caminho, o Archibald conta um pouco sobre a briga das duas famílias mais ricas da região, que era a família do xerife, que se chamava Família Gray, e a sua família rival, que se chamava Família Braithwaite. E a história das duas é bem simples. A família Gray migrou para os Estados Unidos buscando ganhar mais dinheiro com o comércio, e com a ajuda da escravidão, eles conseguiram ter um grande sucesso na produção de tabaco e algodão. Já a família Braithwaite se mudou para os Estados Unidos. A história de todas as famílias ricas que a gente vê aí, que hoje em dia estão super milionárias, trilionárias, como é que fala? Muito ricas. Unidos para se aproveitar da escravidão e plantar algodão. E como os Braithwaite já eram ricos antes de ir para os Estados Unidos, lá eles ficaram ainda mais ricos e poderosos, chegando ao ponto de fazerem diversos crimes e assassinatos e não serem punidos por isso. Mas enfim, a grande treta entre essas famílias é porque um dia uma herdeira dos Braithwaite, chamada Lucille, deu a localização de um baú com uma quantidade absurda de ouro para outro herdeiro da família Gray, chamado Douglas. E com a permissão da Lucille, Douglas roubou o ouro da família Braithwaite e depois ele foi e roubou o dinheiro da sua própria família. E com todo esse dinheiro, os dois se uniram e doaram toda essa fortuna para os grupos que eram a favor da abolição da escravidão, sem que nenhuma das duas famílias soubessem disso. E é exatamente aí que tá o problema. Como as famílias não sabiam o que tinha acontecido com o dinheiro, os Braithwaites achavam que os Grays haviam roubado deles, e os Grays achavam que os Braithwaites haviam roubado deles. Ou seja, isso tudo acabou gerando uma guerra entre as duas famílias. E aliás, com a abolição da escravidão, as duas famílias perderam muito dinheiro e poder de produção e mercado. E por isso a família Braithwaite resolveu entrar pro ramo de bebidas alcoólicas, enquanto a família Gray continuou apenas com o ramo do tabaco. E uma curiosidade bem macabra dos Braithwaites que eu acho bem legal da gente falar aqui, é que a líder da família, que a gente vai conhecer em breve, teve uma filha chamada Gertrude. Mas essa filha nasceu com uma deficiência mental e com uma deformidade no rosto. E por causa disso... Eu não tô entendendo o bip. Tipo, tá censurando o quê? Isso, a família trancou essa filha em um banheiro nos fundos da sua mansão, com medo de que os outros ficassem sabendo da existência dela. E aliás, o motivo dela ter nascido com deficiência é porque a família dos Braithwaites praticavam um sexto lugar entre eles. Cara, eu já falei sobre isso. É os Lannister da vida. E quem viu Game of Thrones, tá ligado as ideias. Cara, eu já vi sobre isso, que tem, antigamente, as famílias reais, assim, se tem alguém na família, assim, que nasce deformado e tal, tipo assim, a pessoa, ela meio esconde, ou ela faz cirurgia na pessoa, né, se for algo físico e tal.
Coisa de louco. Se é que vocês me entendem. E por causa disso, ela acabou Mas os caras ficam procriando entre si, mano. Eles esperavam o quê? Porra. nascendo com deficiência. Mas enfim, voltando pra história do jogo, quando o Arthur chega na delegacia, ele percebe que o Dutch conseguiu conquistar uma amizade com o xerife e o convencê-la a soltar o Trelawney em troca da boa ação do Arthur em capturar os ladrões. E saindo da delegacia, o Trelawney conta pro Dutch toda aquela história da treta entre as famílias de Rhodes e diz que elas poderiam ter muito dinheiro escondido. Então o Dutch pede para que o Arthur investigue os Greys e o Hosea os Braithwaites, para que assim eles tentassem descobrir algo sobre a fortuna escondida dessas famílias. E já no dia seguinte, o Arthur vai até a mansão dos Greys para tentar descobrir alguma coisa. E lá ele conhece o Bill Grey, um cara que é apaixonado pela Penelope Braithwaite. Porém, meio que os dois viviam um amor proibido, estilo Romeu e Julieta, já que as suas famílias se odiavam. Então o Bill escreve uma carta para Penelope e paga pro Arthur a entregar para ela. Com isso, o Arthur cruza a fazenda dos Braithwaites sem ser visto e entrega a carta para Penelope, que fica tão animada que ela conta um pouco sobre sua família pro Arthur. E depois ela entrega uma carta-resposta para ele levar de volta ao Bill. Voltando à mansão dos Greys, o Bill recebe a carta e descobre que a Penelope fazia parte de um movimento feminista da época, que buscava a igualdade de direitos das mulheres, já que naquela época as mulheres só tinham o direito de serem donas de casa e de cuidar de seus filhos. E com medo de acontecer algo ruim, o Bill paga o Arthur para que ele seja o guarda-costa e o motorista dessas mulheres nesse movimento. E é lógico que o Arthur faz isso, levando várias mulheres com uma carroça pela cidade, até elas protestarem na frente de um banco da cidade. O Arthur é feminista, porra, pega. Rhodes. E enquanto eles estavam lá, um primo do Bill, que não gostava dele, vê ele olhando o protesto e começa a querer bater nele. Mas o Arthur tira o Bill de lá e evita uma briga entre os dois primos. Depois de acabar o protesto, no dia seguinte, o Arthur e o Dutch vão até a delegacia e encontram o xerife Grey, totalmente bêbado. Tanto que ele até leva um tombo na entrada da delegacia. Mas mesmo nesse estado, o xerife pede ajuda à gangue, dizendo que tinha alguns bandidos fabricando moonshine no meio de um pântano próximo dali. Então ele pede para que eles vão até lá e destruam a fábrica de bebidas ilegais, que inclusive pertencia à família Braithwaite. E só uma curiosidade, para quem não sabe, moonshine é uma bebida caseira com teor alcoólico altíssimo. Por isso, ela é ilegal e proibida. Mas enfim, o Dutch, o Bill, o Arthur e o ajudante do xerife vão até o pântano e trocam um tiro com vários fabricantes. Até que de repente aparecem vários homens de uma gangue chamada Saqueadores de Lemoyne, que trabalhavam junto com os fabricantes. Só que mesmo assim, a nossa gangue bate de frente com os saqueadores e conseguem destruir todas as fábricas do lugar. E inclusive, eles também prendem alguns capangas. E como forma de recompensa por ajudar o xerife, a nossa gangue ganha todo o estoque de moonshine que havia no local, com a desculpa de que eles iriam usar tudo aquilo em uma festa no acampamento. E um detalhe interessante é que os policiais iam atrás desses fabricantes de moonshine, porque aí eles poderiam prender os fabricantes e depois pegar o estoque para uso próprio. E aliás, é por esse mesmo motivo que o xerife Grey tava bêbado. Mas enfim, voltando ao acampamento, a Sage Adler que a gente tinha resgatado daquela cabana lá na época da neve, não aguentava mais ter que cozinhar pra gangue. E também ela já tava putaça com Piercing, que era o cozinheiro da gangue, tanto que ela ameaça ele de morte várias vezes. E por causa disso tudo, a Sage conversa com o Arthur e tenta convencer ele de que ela poderia fazer parte da gangue, dizendo que ela era muito boa pra caçar e que ela poderia ajudar eles nos confrontos e nos roubos. E como o Arthur aceita a participação dela, agora ela vai começar a usar armas. E como o Arthur é feminista, ele vai ajudá-la e se vestir com uma roupa de pistoleira. Tá, mas saindo dessa treta, no acampamento, Hosea propõe que eles vendessem os moonshine que eles ganharam de volta pra família Braithwaite, como uma tentativa de criar uma amizade com eles. E aliás, eu não sei se já ficou claro pra vocês, mas o motivo da gangue se aproximar das duas famílias era porque a gangue queria criar uma amizade com as duas famílias, para assim poder descobrir o local onde cada uma das famílias guardavam o restante das suas fortunas. Sim, e assim, eles poderiam roubar as duas famílias de uma vez. E depois abandonarem o crime e se mudarem pra bem longe dali. Mas enfim, chegando na mansão dos Braithwaites, eles são recebidos pela Catherine Braithwaite, a líder e também o membro mais velho da família, junto com alguns de seus filhos. E lá o Hosea propõe a venda do moonshine pra ela, e de início ela fica meio puta por ter que comprar um produto que já pertencia a ela, tanto que um dos seus filhos fica puto e aponta uma arma pra cara da nossa gangue. Mas no final ela percebe que quem roubou, entre aspas, essas bebidas delas foi o xerife Grey, e não a gangue
gangue Vanderlinde. Então ela se acalma e aceita comprar a bebida deles, e depois paga a gangue para que eles a distribuíssem de graça em um bar na cidade de Rhodes, porque como aquela bebida era ilegal, isso com certeza iria atrapalhar a imagem do xerife Grey. E enquanto o Hosea com o Arthur vão para o bar, o Hosea diz que finalmente ele havia conseguido vender os títulos de ferrovia que eles haviam roubado do Colonel lá no começo do jogo, e que inclusive ele conseguiu cerca de $1000 por eles. E depois disso, o Hosea pede pro Arthur ter muito cuidado, já que agora eles estavam metidos na guerra entre as duas famílias, ou seja, eles deveriam tomar o máximo de cuidado para não serem reconhecidos pelas famílias. E como eles teriam que distribuir a bebida, a ideia do Hosea é se mascarar para poder distribuir as bebidas no bar em Rhodes. Chegando no bar, os dois anunciam que as bebidas serão de graça nos próximos 30 minutos. E então o Arthur começa a encher o copo de todo mundo loucamente, até que depois de um tempo, os saqueadores de Lemoyne aparecem e dizem que aquela bebida pertencia a eles, porque na verdade eram eles que iriam comprar a bebida dos Braithwaites, ou seja, mas não compraram, ou seja, não é de você. Resumindo, aquele pessoal do pântano tava fazendo a bebida com a ajuda dos Braithwaites pra vender aos saqueadores de Lemoyne. E depois de um pouco de bate-boca, eles começam um tiroteio no salão do bar, onde eles acabam tendo que matar vários saqueadores, pra depois eles conseguirem sair do bar e tentarem fugir. E durante a fuga, os dois ainda são perseguidos por muito tempo, mas felizmente eles conseguem fugir da cidade, concluindo o serviço pros Braithwaites. Voltando ao acampamento, lá o tio conta ao Arthur que ele descobriu sobre uma carroça que estaria carregando uma quantidade grande de dinheiro que seria usado em salários, e que ela seria muito bem vigiada, só que no trajeto da entrega, por alguns segundos, ela ficaria desprotegida, e seria nesse exato momento que eles iriam atacar. E na verdade, os três odeiam essa ideia de roubar a carroça, mas ainda assim, o tio consegue convencer eles. Então, o Arthur, o Bill, o tio e o Charles vão até o local estratégico do golpe. Chegando lá, eles rendem os motoristas e descobrem que aquele dinheiro pertencia a uma das fábricas do Leviticus Colonel. Sim, aquele mesmo bilionário que queria acabar com a gangue. E mesmo ficando com o pé atrás, eles continuam com o assalto e roubam facilmente o dinheiro da carroça. Até que de repente surge um exército de guardas do Colonel e começam a perseguir a gangue, iniciando um tiroteio insano durante a fuga. E para despistar os capangas, o nosso grupo se esconde no celeiro de uma casa abandonada e espera anoitecer para poeira baixar. Só que à noite, enquanto o nosso grupo estava indo embora, uma equipe de patrulha vasculha a casa e não acham nada. E depois eles partem para vasculhar o celeiro, só que bem na hora que eles chegam no celeiro, sem querer o Bill faz um barulho e revela a posição dele, obrigando a gangue a entrar em mais um tiroteio com vários capangas do Colonel. E no meio disso tudo, um lampião cai e bota fogo no celeiro, forçando a gangue a fugir pro meio da floresta, aonde ainda assim eles são perseguidos, mas por os caras têm uma missão, ficar quieto, e eles não conseguem. Fim, eles conseguem despistar os guardas e concluírem mais um golpe bem lucrativo. Só que em contramão, o Colonel iria ficar ainda mais puto com a gangue. Mas enfim, deixando isso tudo de lado, como a gangue queria fortalecer a sua amizade com os Greys e com os Braithwaites, eles decidem fazer favores para as duas famílias. Com isso, o Arthur vai até a mansão dos Greys para fazer um favor para eles. Lá o Arthur se encontra com o John e o Javier. E lá um membro da família dos Greys pede para que eles invadam a fazenda dos Braithwaites e roubem alguns cavalos premiados do celeiro deles. E em troca disso, eles poderiam vender os cavalos em um comerciante. E de acordo com esse membro dos Greys, cada cavalo valia mais de $5.000. Então, sabendo da oportunidade, os três invadem a mansão. Os cavalos de hoje, meu Deus. Cavalo de hoje valendo 40 mil, 50 mil, 200. Vocês já viram os preços dos cavalos top? Assim, os top de linha, de raça? Ô, louco. Estão com os rostos cobertos e roubam os cavalos. Mas como eles são descobertos, durante a fuga, ainda rola uma trocação de tiro com os capangas da fazenda. Só que mesmo assim, eles conseguem fugir com os cavalos. E depois tentam vender eles ao comerciante. Só que o comerciante diz que todos aqueles cavalos juntos valiam apenas $700, o que já era um dinheiro muito bom. Mas mesmo assim, a gangue ainda fica puta por terem sido iludidos por um membro dos Greys. No dia seguinte, agora é a vez de ajudar os Braithwaites. Chegando dentro da mansão, o Arthur se surpreende com a beleza do local. E depois, ele vai falar com a líder da família, que estava putaça por alguém ter roubado seus cavalos. E como eles suspeitavam da família Grey, eles pedem para que a gangue bote fogo na valiosa plantação de tabaco dos Greys, que era vigiada 24 horas por dia. E para isso, o Arthur se esconde numa carroça carregada de moonshine. E o Shawn se disfarça de entregador e entra na fazenda. Depois disso, eles vão até o galpão dos Greys, e lá o Arthur mata o guarda em silêncio, e eles se escondem e esperam anoitecer. Quando anoitece, os dois saem do galpão e jogam moonshine na plantação.
ninguém percebeu que o guarda morreu esse tempo todo? Para servir de combustível, já que essa bebida tem um teor alcoólico altíssimo. E depois de fazer isso, eles tacam diversos coquetéis molotovs na plantação, iniciando um incêndio gigantesco na fazenda. Só que no meio de todo o incêndio, os guardas avistam os dois, começando um tiroteio com eles, no meio de todo o fogo e da fumaça, criando um ambiente lindíssimo. Mas enfim, após tanto tiro e fogo, os dois roubam os cavalos e fogem sãos e salvos do local. No dia seguinte, enquanto a briga entre as famílias ficava cada vez mais tensa, o Arthur volta ao acampamento, e a Karen, que propôs aquele assalto ao banco de Valentine, conta pra gente que ela já havia planejado tudo com o Bill e o Lenny pra roubar o local. E eles chamam o Arthur pra ajudar no assalto, já que ele era muito bom com cofres. Só que antes deles saírem do acampamento, o Leopold diz ao Arthur que o Thomas, que devia à gangue, acabou morrendo de uma doença gravíssima, e que agora sua esposa assumiria o restante da dívida. E que quando o Arthur tivesse um tempo, era pra ele passar na casa deles pra cobrar o restante da dívida. Com isso, os quatro vão até o banco de Valentine, e no meio do caminho eles revisam o plano pra dar tudo certo. Chegando lá, a Karen faz uma atuação pra distrair os guardas, e após isso, nosso trio entra no local anunciando o assalto. A atuação dela, eu imagino ela tropeça assim com o saltinho dela. Alguém me socorra. E fazendo todo mundo de refém. Com isso, o Arthur vai até o caixa e bate no guarda para que ele abra a sala do cofre. E depois de abrir, o Arthur entra no local. E o caixa diz ao Bill que só o gerente sabe a senha de cada cofre. Ou seja, o Arthur teria que descobrir a senha de todos os cofres. Mas como eles não tinham tempo, eles preferem usar as dinamites e explodir o local, abrindo todos os cofres de uma só vez, para depois eles roubarem o dinheiro. E como o som da explosão foi alto, os policiais vão até o banco para ver o que aconteceu e descobrem um assalto. E com isso eles tentam fazer os ladrões saírem de dentro do banco. E como não tinha outro lugar para eles fugirem, a Karen faz uma cena e depois todo o restante da gangue sai correndo pela porta da frente, trocando tiro com vários policiais. Até que depois de muito tiroteio e destruição pela cidade, eles conseguem pegar os seus cavalos e fugirem do local, concluindo mais um golpe muito lucrativo para a gangue e destruindo pela segunda vez a cidade de Valentine. E inclusive nesse roubo eles conseguiram tirar cerca de $20 mil do banco, e o Arthur ficou com uma pequena parte de $2.500, o que na época era muito dinheiro. E um detalhe interessante é que uma parte do roubo foi para o cofre da gangue, que só o Dutch tinha acesso. Após o golpe, o Arthur vai até a casa do devedor Thomas, para cobrar o restante da dívida com a mulher dele. Chegando lá, o Arthur percebe que a viúva do Thomas tinha vendido a casa, e estava se mudando dela. E como a dívida era gigantesca, ela dá todo o dinheiro que ganhou com a venda da casa pro Arthur, assim quitando a sua dívida. E acreditem se quiser, mas essa família ainda vai mudar a vida do Arthur por completo. Voltando ao acampamento, o cozinheiro Pearson diz ao Arthur e o Dutch que os outros... Eu me lembro assim, eu vi o vídeo do Red Dead de alguém aí, é do JJ, sei lá, do JJ. E eu sei mais ou menos os bagulho impactantes aí, né? As frases impactantes aí das famílias que o Arthur, ele cobra. E eu não lembro direito, só que eu não lembro direito do rosto de cada um, tá ligado? Tipo, então é que eu sei alguma coisa, mas eu não tenho certeza se é com essa pessoa, tá ligado? Driscolls proporam a realização de uma reunião ao ar livre, para que eles pudessem resolver tudo e assinar um tratado de paz entre as gangues. E mesmo que o Hosea e o restante da gangue tenham certeza que isso é uma emboscada, o Mike incentiva o Dutch a ir ao encontro e assinar o tratado de paz. E o Dutch conta à gangue que ele matou o irmão do Com uns anos atrás. E como vingança, o Com matou a namorada que o Dutch tinha naquela época. E por isso ele acha que não fazia o menor sentido o Com ter perdoado o Dutch. E agora ele queria assinar um tratado de paz com a gangue Vanderlinde. Mas o Mike insiste pro Dutch ir, dizendo que isso já fazia muito tempo. E que com certeza ele já havia perdoado o Dutch. E como o Dutch é muito corajoso e pensava no bem da gangue, ele chama o Micah pra acompanhá-lo e o Arthur pra ser o guarda à distância, já que o Arthur era o melhor atirador da gangue. Chegando no local, o Arthur vai até um ponto estratégico. O Arthur é o melhor atirador, ele é o melhor em abrir cofre, ele é o melhor em cobrar dívidas, ele é melhor em pegar bandidos fugitivos de carroças, ele é o melhor em tudo, foda-se. E os outros dois se encontram com o Com Driscoll para negociação. Enquanto o Arthur observava tudo com uma sniper, um capanga chega por trás dele e o surpreende com um nocaute. Após um tempo, o Arthur acorda e tenta fugir dos capangas, mas na corrida ele acaba levando um tiro e sendo capturado de novo. E por causa do tiro, ele acaba desmaiando novamente.
Cara, E depois de isso aí é algumas horas, traidade. o líder dos O'Driscolls, que era o Colm, acorda o Arthur, que estava pendurado de cabeça para baixo em um porão de uma casa abandonada. E o Colm revela que o plano dele era capturar o Arthur durante a negociação, para que o Dutch ficasse puto e fosse resgatar ele. Só que no resgate, o Colm chamaria os Pinkertons e entregaria o Dutch para eles. E o Colm ficaria com a recompensa milionária pela cabeça do Dutch. Após falar isso, o Colm tortura o Arthur até ele desmaiar de novo. Tempo depois, o Arthur acorda e percebe tudo o que estava acontecendo ali. Com isso, ele se balança até pegar uma lima que estava em cima de uma mesa. E Cadê então o ele Dutch? corta suas correntes com ela. Você não E vai em vir seguida resgatar usa a lima nós? para arrancar a bala do seu ombro, para depois cauterizar a ferida usando a pólvora do cartucho e o fogo de uma das velas que estava por lá. Mano, o cara é brabo mesmo, velho. Mas durante isso, o Arthur dá um grito de dor, fazendo com que um dos guardas desça para verificar o local. Só que o Arthur é mais rápido e derruba o guarda em silêncio. Após isso, ele sai do local e passa por alguns guardas sem fazer barulho. E depois ele vai embora do local com seu próprio cavalo, que os O'Driscolls tinham levado para lá. E como o Arthur estava muito mal, ele desmaia no meio do caminho. E por sorte, o seu cavalo o leva de volta até o acampamento. O verdadeiro Lá companheiro no do homem. acampamento, a gangue encontra ele muito ferido, e depois eles começam a cuidar dele. Mas mesmo assim, o Arthur passa por um longo período em coma. It was a Dutch. My boy, my dear boy, what? They got me. I got away. Yeah, you did. Me. Por que você não foi resgatar o Arthur, seu bosta? Eu não entendi. Grimshaw, I need help. Reverend Swanson's gonna set the law on our... Oh, of course he was. I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson! Mr. Morgan, you're safe now. Oh, let's get him to bed. You are safe now, Arthur. Ai, que legal. Todo mundo da gangue se ajudando, tá ligado? That's pretty intense. Deu culpado. Miss Grimshaw, Menos o Dutch, você vai que you vai se sit with fuder. him a while. Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. Que lindo, cara. Por que o servo tá aí? Não entendi. Depois de algumas semanas, o Arthur finalmente acorda muito bem recuperado do tiro que ele levou. Tanto que até o reverendo Swanson diz que não esperava que o Arthur fosse sair vivo dessa. Mas sou enfim, foda. como a gangue ainda estava empenhada em comprar a briga das duas famílias de Rhodes, durante o tempo em que o Arthur estava de coma, os outros integrantes da gangue ajudaram as duas famílias em várias tarefas. E por coincidência, após o Arthur acordar do coma, o xerife Grey pede para que a gangue faça um serviço de segurança para a família deles. Com isso, o Bill, o Micah, o Shaw e o Arthur vão até o bar da cidade O Micah não era um traidor? Não entendi, de gente. Rhodes. Mas no meio do caminho, o Arthur percebe algo estranho, já que os habitantes da cidade estavam saindo um por um das ruas. Catherine Braithwaite. Hey, hold up. This don't feel right. Now it don't feel right. I could have told you. De repente, o Shaw leva um tiro na cabeça e morre Meu na hora. Deus. E a nossa gangue começa um tiroteio com centenas Olha de minha capangas nossa. dos Greys. Ou seja, isso tudo era uma armadilha do xerife para acabar com a gangue. Já que Aquele eles descobriram vagabundo. sobre as reais intenções da gangue e também descobriram as coisas ruins que eles fizeram com os Greys a mando dos Braithwaites. Com isso, o restante da gangue sai andando pela cidade e matando um por um dos capangas do xerife. Até que Cara, a finalmente gente eles vai te matam todos amassar, eles seu e depois bosta. eles vão até a delegacia para bater de frente com o xerife Grey, que tinha capturado o Bill e ameaçava matar ele caso a gangue não se entregasse. Porém, como o Arthur é um ótimo pistoleiro, ele saca a arma e mata todos eles, salvando a vida do Bill e matando vários membros da família dos Greys. E como o Shaw havia morrido, o Micah simplesmente arruma um jeito de botar a culpa no Arthur, deixando o Arthur bem puto com o Micah, tanto que ele pede pro Bill enterrar o Shaw em um bom lugar e depois vai embora sozinho da cidade. É, E aliás, mano, o Arthur Micah, gostava eu, tanto hein? do Shaw que ele faz uma reflexão bem triste em uma floresta. Mas enfim, voltando ao acampamento, o Dutch pergunta se o Arthur viu o Jack, e logo em seguida a Abigail chega aos plantos, perguntando pro Dutch aonde estava o Jack e se ele havia sido sequestrado. E depois disso, Hosea chega dizendo que acha que foram os Braithwaites que pegaram o Jack, já que o Kieran, que é aquele ex-O'Driscoll, diz ter visto alguns capangas dos Braithwaites próximo ao acampamento. Com isso, o Dutch fica muito, mas muito bravo com isso, tanto que ele jura a Abigail que ele matará qualquer pessoa que tiver pela frente, só pra ter o Jack de volta. Tem Com que ter o isso,
velho, o Micah e o criança. Kieran ficam de guardas no acampamento, enquanto todo o restante da gangue vai até a fazenda dos Braithwaites. E no meio do caminho, o Arthur diz que eles levaram o chumbo dos Greys na cidade de Rhodes. E o Hosea completa dizendo que depois de tanto esforço, ele não descobriu nada sobre a fortuna dos Braithwaites e nem dos Greys. E que inclusive ele acha que toda essa história de tesouro é uma bela de uma mentira, onde nem mesmo as famílias sabiam aonde estava todo o ouro deles. Ou seja, todo o esforço do nosso grupo foi em vão, e as duas famílias não serviam pra mais nada pra nossa gangue. Mas enfim, depois de uma longa viagem, finalmente eles chegam à fazenda dos Braithwaites e fazem a caminhada mais icônica da história. There they are. Who É a steals tropa, goddamn porra. boy? I'm gonna let fly at those sons of bitches. Don, I need you to stay calm. O John não é muito calmo, mano. Get down here now, you inbred trash! Nossa. Easy, John. We've come for the boy. You must have known we would. Shouldn't have messed with our business now, should you? Whatever complaint you have with us, alleged or otherwise, that is a young boy. That is not the way you do things. Hand him over. Get the hell off our land! Vocês acham que me assustam? Ai, vamos chamar os amiguinhos, chamar a família inteira de If you feita ain't de gonna be incesto. civilized about this, E depois dessa lendária caminhada, Eu acho incrível que o Dutch tá na frente, né? Ele não leva um tiro. o Dutch tenta negociar com a família. Só que como eles recusam conversar com a gangue, o nosso grupo começa um tiroteio com vários capangas dos Braithwaites que estavam dentro e fora da casa. E depois de matar geral, eles entram na mansão e vasculham quarto por quarto, procurando o Jack. E algo bem interessante é que nessa missão, o John começa a mostrar uma certa preocupação com o Jack, mostrando que agora o menino realmente começou a significar algo pra ele. Mas enfim, depois de um tempo, a gangue encontra a líder da família trancada no segundo andar. Só que em seguida, aparecem vários reforços para ajudar a família, forçando a nossa gangue a entrar em mais um tiroteio com muitos capangas. E após muito tiro, eles finalmente matam todos os capangas e entram no quarto que a Catherine estava, matando um de seus filhos e ferindo o outro. E lá dentro, o Dutch interroga ela, e ela diz que ela não vai contar aonde o Jack estava, já que a gangue tinha matado todos os seus guardas e os seus filhos, ou seja, ela não tinha mais nada a perder. Então o Dutch... Cara, ela ainda tem um pé, uma perna... dois pés, duas pernas, dois braços, duas mãos, duas orelhas, uma língua. A língua não, a língua a gente precisa. Eu sou filho da puta, né? Mata o seu último filho que estava ferido ali e sai arrastando a velha do segundo andar até a saída da casa, enquanto José e o John botam fogo pela mansão. E do lado de fora, com a Mas e se o mansão em Jack estiver na chamas, o mansão? Dutch dá uma última chance pra deixar a Catherine viva. Ele vai morrer queimado. Where's the boy? My sons gave him to Angelo Bronte. E mesmo não tendo mais nada a perder, nem mesmo a sua casa, a Catherine conta que os seus falecidos filhos haviam entregado Jack para um tal de Angelo Bronte, que vivia numa cidade chamada Saint-Denis. Após isso, a gangue vai embora e abandona a véia, que logo em seguida sai correndo e entra na mansão em chamas, acabando de vez com a gigante família dos Braithwaites. E uma curiosidade interessante é que se você voltar na mansão, alguns dias após isso acontecer, Você vai encontrar os o ossinhos corpo da dela. véia todo queimado. E se você saquear ele, você vai achar um broche de ouro caríssimo. Mas enfim, voltando à história e ao acampamento, enquanto Ixi. Dutch Deixa mais tentava um pouco. conformar o John, que estava eu vou preocupado só com criar o um Jack, corpo aqueles dois queimado. agentes dos Pinkerton, chamado Ross e Milton, aparecem sozinhos no acampamento. E lá eles dizem que a sociedade estava mudando e que agora o mundo não teria mais espaço para pessoas como eles. E o Milton também diz que os Pinkertons já estão de saco cheio com toda essa matança que a gangue estava fazendo pela região. Então ele propõe pra gangue para eles entregarem o Dutch. E em troca disso, ele daria 3 dias para que o restante da gangue fugisse para bem longe daquele local e recomeçassem a sua
suas vidas. Só que é lógico, nosso grupo recusa a proposta e sacam as suas armas para passar medo nos dois agentes. E o Dutch ainda pede para que o Milton vá embora de lá e pare de seguir a gangue. Então o Milton promete que da próxima vez que eles se verem, ele não será nem um pouco amigável e trazerá consigo um exército de homens dos Pinkertons. E após ele ir embora, o Arthur, sabendo do perigo iminente, ele diz ao Dutch que ele sabe de um lugar mais seguro para a gangue se mudar. Então o John e o Arthur vão até o esconderijo dos saqueadores de Lemoyne, que ficava em um pântano I have a plan. no próximo cidade de Saint-Denis. E aliás, essa gangue é aquela mesma gangue que atacou o nosso grupo lá naquela missão do pântano. E, inclusive, com a invasão do Arthur, ele bota um fim nos saqueadores de Lemoyne, já que o líder deles se matou um quarto na frente do Arthur. Mas enfim, depois de limpar todos os saqueadores do local e sumir com o resto deles, a gangue inteira se muda para aquela mansão abandonada. E enquanto eles montam as barracas e arrumam o local, o Dutch chama o Arthur para eles investigarem os caras têm uma a cidade mansão de e querem botar Saint-Denis, barraca, que inclusive beleza. era a cidade mais moderna da época, tendo ruas pavimentadas, indústrias, policiais uniformizados e também linhas de rodoviária, fluviais e linhas de ferrovia. E, inclusive, naquela cidade também tinha um sistema de transporte por bonds, que pertencia àquele milionário que odeia a gangue. Sim, o Leviticus Colonel. E algo bem curioso dessa cidade é que ela possuía uma usina elétrica, que, acreditem se quiser, era raríssimo uma cidade ter energia naquela época. Mas enfim, assim que os dois chegam na cidade, o Dutch pede para que o Arthur saia pelo local perguntando mais sobre o Angelo Bronte. E assim termina o terceiro capítulo da nossa história. Deixa o likezinho aí no vídeo pra parte 3. Muito foda, tá? A gente foi resgatar o moleque, tacou fogo na casa e o moleque, cadê o moleque, entendeu? Cara, que legal, velho. Likezinho no vídeo, comentem aí suas opiniões e até o próximo react.